Aberdeen Proving Ground, Maryland. 12 de maio de 1942. A névoa matinal pairava sobre o campo de testes, enquanto 5 armas antitanque diferentes enfrentavam o desafio supremo acertar um Panzer III alemão em movimento a 100 jardas. A aposta não poderia ser maior. Paraquedistas americanos estavam sendo massacrados por blindados inimigos em todo o norte da África. Seus rifles eram inúteis contra 25 toneladas de aço em movimento. O morteiro de espigão britânico Payat, 32 libras de engenharia de ponta, disparou primeiro. Miscour, a granada de fuzil americana sustentada por meses de desenvolvimento e contratantes militares, falhou. 3 outros projetos aprovados por especialistas, cada um representando o melhor que a sabedoria convencional podia oferecer, falharam. Falha. 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 Então, um tenente de 24 anos avançou com algo que parecia um cano de esgoto, enfeitado mira feita com cabide de arame e gatilho caseiro. Um projeto tão rudimentar que a Comissão de Revisão de Armas o havia condenado como completamente impraticável e arriscado demais para ser carregado. A ideia estúpida de Edward O., que todo especialista descartara. 5 foguetes, 5 acertos diretos, precisão perfeita, com equipamento improvisado que custava quase nada para fabricar. Ao fim do dia, o general Marshall ordenaria 5.000 unidades. Ao final da guerra, essa arma rejeitada transformaria paraquedistas levemente armados em máquinas de matar tanques que as tripulações de panzers alemães aprenderiam a temer. Mas primeiro, um jovem engenheiro tinha que provar que às vezes as ideias mais revolucionárias surgem dos lugares mais improváveis. A sala de guerra do Departamento de Munições parecia uma tumba. Nessa primavera de 1942, o coronel Leslie Skinner espalhou os últimos relatórios de inteligência sobre sua escrivaninha de mogno. Cada página contava a mesma história brutal. Na Líbia, o Afrika Korps de Rommel estava atravessando as forças britânicas como uma foice através do trigo. Conselheiros americanos embutidos em unidades da Commonwealth enviavam relatórios de campo que pareciam contos de horror. A matemática era simples e aterradora. Um Panzer III alemão pesava 25 toneladas e podia sustentar 25 milhas por hora em terreno desértico. Um paraquedista americano carregado com equipamento de combate levava 80 libras e podia correr a 8 mph se tivesse sorte e o terreno fosse plano. Quando essas forças colidiam, a física sempre decidia o resultado, e a física favorecia os alemães. Skinner tirou uma fotografia do engajamento na linha de Gazala. Paraquedistas britânicos haviam sido lançados atrás das posições alemãs para atrapalhar as linhas de suprimento. A missão fracassou de forma catastrófica quando os Panzers de Rommel rolaram através de suas posições defensivas. O rifle antitanque do rapaz, 39 libras de precisão em engenharia britânica, provou-se totalmente inútil. Seus projéteis de calibre .055 ricocheteavam na blindagem alemã como se fossem pedrinhas atiradas contra um couraçado. De 240 paraquedistas lançados, apenas 37 voltaram às linhas aliadas. As paredes do escritório de Skinner exibiam quadros de produção que não ofereciam consolo. As fábricas alemãs produziam tanques mais rápido do que as plantas americanas conseguiam acompanhar. A Wehrmacht havia aprendido a guerra de armas combinadas na Polônia e na França, aperfeiçoando a coordenação de blindados, infantaria e apoio aéreo. Enquanto isso, as forças americanas ainda dependiam de táticas e equipamentos da Primeira Guerra Mundial, que estavam obsoletos há 20 anos. Mas sobre a mesa de Skinner, havia algo que oferecia esperança se alguém descobrisse como empregá-lo eficazmente. A granada de carga moldada M10 representava um avanço na tecnologia anti-blindagem. O suíço Henry Mohaupt inventara um projeto de carga oca, capaz de concentrar uma explosão em um jato estreito de cobre fundido, que perfurava 50 mm de aço homogêneo.
Testes de laboratório provaram que a ogiva podia penetrar qualquer tanque alemão em produção naquele momento. O problema da entrega, porém, parecia intransponível. Com 3.000 na 2 lb a M10, era pesada demais para ser arremessada com precisão. Versões lançadas por fuzil destruíam as armas usadas para dispará-las. O único método de emprego prático exigia que a infantaria se aproximasse ao alcance dos braços dos tanques inimigos, uma missão suicida que nenhum comandante ordenaria. O tenente Edward Hull chegou ao escritório de Skinner numa manhã de terça-feira, recém-saído do curso de engenharia mecânica da Lehigh University, e esforçando-se por não parecer sobrecarregado com sua primeira grande missão. Aos 24 anos, possuía o tipo de persistência metódica valorizada pelos professores de engenharia, mas que os burocratas militares frequentemente achavam irritante. Seu hábito de rabiscar soluções mecânicas em qualquer superfície disponível já lhe tinha valido olhares de desaprovação do pessoal sênior. Skinner entregou-lhe as especificações da M10 e uma pilha de propostas de lançamento fracassadas. O que precisamos, explicou o coronel, é de uma maneira de levar essa carga sobre a blindagem alemã a 300 jardas sem matar nosso próprio pessoal no processo. Toda solução que tentamos ou não tem alcance suficiente ou cria risco inaceitável para o operador. Hull passou 2 semanas atacando o problema por todos os ângulos imagináveis. As variantes lançadas por fuzil geravam recuo excessivo estilhaçando coronhas e deslocando ombros. Versões entregues por morteiro mostraram-se tremendamente imprecisas, além de 50 jardas. Catapultas carregadas por mola pareciam absurdas e funcionavam pior do que aparentavam. Cada solução potencial gerava novas complicações que pareciam multiplicar-se exponencialmente. O avanço surgiu durante uma visita de rotina ao Indian Head Naval Proving Ground, em Maryland. Ao passar pela área de descarte de equipamentos, Hull reparou num tubo de morteiro de 60 milímetros abandonado 5 pés de cano de aço, com exatamente o diâmetro interno necessário para acomodar a granada M10. A inspiração veio com claridade cristalina. Os lançadores de foguetes tradicionais falhavam porque tentavam conter todo o processo de combustão dentro de mecanismos complexos. Mas e se o motor do foguete queimasse completamente antes do projétil sair do tubo de lançamento? O operador ficaria protegido pelo próprio tubo, eliminando os perigos do sopro para trás. O foguete emergiria com velocidade suficiente para manter precisão em alcance estendido. Trabalhando numa oficina emprestada, Hull soldou um punho tipo pistola e um gatilho elétrico simples ao tubo de morteiro. Montou um sistema de baterias usando pilhas padrão tipo D e fabricou miras básicas de ferro a partir de sucata metálica. O primeiro disparo de teste no rio Ptoik superou as expectativas. O foguete voou reto e certeiro enquanto o lançador permaneceu intacto e manejável. Quando Hull apresentou seu protótipo ao Conselho de Revisão de Armamentos, a recepção foi glacial. Perito após perito encontrou defeitos no projeto. Perigoso demais para carregar em combate, declarou o especialista em armas leves. O sopro para trás vai incinerar qualquer um que esteja atrás do operador. O especialista em perfuração de blindagem preocupou-se com a confiabilidade do motor. Esses motores de combustível sólido são notoriamente imprevisíveis. Metade dos disparos provavelmente falhará ou detonará prematuramente. O consenso do comitê emergiu rápido. Mantenham-se com a tecnologia comprovada do morteiro de espigão. Deixem os britânicos experimentarem lançadores de foguetes, se quisessem arriscar a vida de seus soldados em conceitos não testados. Mas à medida que a primavera se transformava em verão, os relatórios de inteligência trouxeram notícias cada vez mais urgentes. Unidades de reconhecimento alemãs haviam capturado equipamentos do British Special Operations Executive, incluindo protótipos de lançadores de foguetes. Em poucas semanas, os engenheiros da Wehrmacht estavam a desmontar e copiar os conceitos correndo para desenvolver as suas próprias versões. A vantagem tecnológica que as ogivas de carga moldada representavam logo pertenceria a ambos os lados,
a menos que a América conseguisse primeiro um sistema de entrega prático. O teste final foi agendado para Aberdeen Proving Ground em maio. 5 armas antitanque consagradas competiriam contra o lançador improvisado de Hull. O vencedor receberia contratos imediatos de produção. Os perdedores seriam esquecidos. Hull tinha uma única oportunidade para provar que a sabedoria convencional podia estar errada, que a simplicidade elegante podia triunfar sobre a engenharia complexa e que um tenente de 24 anos com um tubo de morteiro modificado poderia revolucionar a guerra de infantaria. Os panzers alemães rolando pelo norte da África não esperariam por deliberações burocráticas. Hull trabalhou 18 horas por dia na oficina de Skinner, transformando seu protótipo rudimentar numa arma digna de produção em massa. O tubo de morteiro original exigiu reforço extensivo para suportar disparos repetidos. Ele envolveu todo o comprimento com arame de piano de aço, criando um sistema de contenção secundário que impediria uma falha catastrófica, mesmo se o tubo primário rachasse sob estresse. O sistema de ignição elétrica exigia redundância. 2 pilhas tipo D em paralelo asseguravam o disparo confiável, mesmo que uma fonte de energia falhasse em condições de combate. A coronha de ombro apresentou seu próprio desafio de engenharia. Os primeiros testes haviam gerado recuo suficiente para machucar os ombros dos operadores e comprometer a mira. Ollie talhou uma nova coronha em nogueira maciça. O veio da madeira foi orientado para absorver o impacto, proporcionando um contato estável com o corpo do operador. As propriedades naturais de absorção de choque da madeira revelaram-se superiores às alternativas em aço que transmitiam cada vibração diretamente ao atirador. Mas o foguete em si representou a obra-prima de engenharia prática de Hull. Ele acoplou a ogiva de carga moldada comprovada da M10 a um motor de propelente sólido que queimava completamente dentro do tubo de lançamento de 54 polegadas. O desenho do grão do propelente foi crítico. Uma taxa de queima demasiado rápida geraria pressão excessiva e destruiria o lançador, enquanto uma queima demasiado lenta deixaria combustível não queimado, pondo em risco o operador. Após dezenas de testes estáticos, Hull obteve o equilíbrio perfeito, combustão completa em 1/50 de segundo, acelerando o projétil a 265 pés por segundo. As especificações técnicas que surgiram definiriam a guerra antitanque de infantaria por gerações. Peso total do sistema 3LB para o lançador mais 4LB por foguete. Alcance efetivo, 300 jardas com expectativas razoáveis de precisão. Penetração de blindagem, 4 polegadas de chapa de aço homogênea, suficiente para derrotar qualquer blindagem lateral ou traseira de um tanque alemão. Cadência de tiro 6 disparos por minuto, com uma equipe treinada de 2 homens assumindo suprimento adequado de munição. Aberdeen Proving Ground fervilhava com atividade incomum à chegada dos sistemas concorrentes para a avaliação final. O morteiro de espigão britânico, Pat, trazia uma linhagem impressionante desenvolvimento pelo Special Operations Executive Testes de campo por comandos e endosso dos conselheiros técnicos de Churchill. Com 32 libras, a arma exigia força física tremenda para operar seu potente mecanismo de mola. Seu projétil de carga oca poderia teoricamente penetrar blindagem alemã, mas somente se o operador conseguisse engajar alvos com precisão, enquanto lutava com o volume ingovernável da arma. A granada de fuzil americana M10 representava uma melhoria incremental sobre a tecnologia existente. Rifles de infantaria padrão podiam lançar a ogiva de carga moldada usando cartuchos de festim, fornecendo a cada soldado uma capacidade antitanque teórica. Mas relatórios de combate do norte da África revelaram fraquezas fatais, alcance insuficiente, baixa precisão e problemas de confiabilidade da ogiva que deixavam a infantaria desprotegida quando mais precisava. 3 projetos experimentais de contratantes de defesa consagrados completavam o quadro. Cada um representava abordagens de engenharia sofisticadas, apoiadas por milhões em financiamento de desenvolvimento
e décadas de experiência corporativa. Sistemas complexos de controle de tiro prometiam maior precisão. Metalurgia avançada oferecia redução de peso sem comprometer a resistência. Formulações proprietárias de propelente alegavam desempenho superior em condições extremas. O lançador de OOL parecia primitivo em comparação. Sem mecanismos sofisticados, sem materiais exóticos, sem cálculos complexos, apenas um tubo de aço com empunhadura gatilho e miras de ferro que qualquer soldado poderia entender imediatamente. A própria simplicidade da arma convidava ao ceticismo de especialistas treinados a equiparar complexidade com capacidade. Os parâmetros de teste estabelecidos pelo Comitê de Avaliação de Aberdeen eram severos, mas realistas. Cada sistema de arma deveria engajar um alvo de tanque em movimento a 100 jardas alcance típico de operações anti-tanque de infantaria. O veículo-alvo, um Panzer III alemão capturado, atravessaria o campo a 15 mph, simulando condições reais de combate. Cada concorrente recebeu 5 tentativas para demonstrar precisão e confiabilidade. A manhã de 12 de maio amanheceu clara e sem vento. Condições ideais para testes de armamentos. Uli chegou cedo e descobriu que as miras de seu lançador haviam sido danificadas durante o transporte da oficina. As miras de ferro cuidadosamente usinadas jaziam torcidas e quebradas em sua caixa de transporte, vítimas do manuseio brusco pelo pessoal de logística de Aberdeen. Com apenas horas restantes antes da demonstração, o pânico ameaçava se sobrepor à preparação meticulosa. Skinner chegou e encontrou OOL tentando freneticamente consertos com ferramentas inadequadas. Precisamos de miras que funcionem, não de miras bonitas, observou o coronel com seu pragmatismo característico. Juntos, improvisaram dispositivos de pontaria de reposição, usando um cabide de arame endireitado e um prego quebrado do chão da oficina. O resultado parecia absurdo. Metal torcido preso com fita isolante, mas fornecia pontos de referência básicos para a aquisição do alvo. A plateia reunida para a demonstração representava os mais altos níveis de autoridade em compras militares. O Major-General Gladian Barnes, chefe de pesquisa e engenharia do Army Ordnance, iria tomar a decisão final sobre os contratos de produção. Representantes dos serviços de inteligência britânicos observavam discretamente avaliando as capacidades tecnológicas americanas enquanto protegiam seus próprios segredos de desenvolvimento. Executivos de empresas contratantes de defesa assistiam nervosos vendo meses de trabalho de design e investimento corporativo enfrentarem avaliação prática. As apostas iam muito além da simples compra de armas. As forças alemãs avançavam pelo norte da África, enquanto a infantaria americana permanecia inadequadamente equipada para a guerra moderna. Cada dia de atraso significava mais baixas, mais território perdido, mais evidências de que as forças aliadas não conseguiam igualar a capacidade da Wehrmacht. A arma vencedora entraria imediatamente em produção em massa, potencialmente mudando a trajetória da guerra em teatros onde a blindagem dominava as equações do campo de batalha. OOL conferiu suas miras improvisadas uma última vez, sentindo o peso familiar do lançador sobre o ombro. O dispositivo de pontaria com o cabide parecia ridículo, mas proporcionava o alinhamento básico necessário para atirar com precisão. Mais importante, a simplicidade fundamental da arma permanecia inalterada. Aponte o tubo para o alvo, puxe o gatilho. Veja o foguete voar reto e certeiro, sem cálculos complexos, sem ajustes caprichosos, sem mecanismos sofisticados que pudessem falhar sob o estresse do combate. O teste provaria se a elegância simples podia triunfar sobre a complexidade institucional, se o pensamento não convencional de um engenheiro de 24 anos podia resolver problemas que haviam deixado especialistas militares perplexos e se a infantaria americana finalmente receberia armas capazes de deter tanques alemães. 5 disparos determinariam o futuro da guerra antitanque. O lançador britânico Pat foi o primeiro operado por uma equipe de engenheiros reais
que haviam treinado extensivamente com a arma no Woolwich Arsenal. O lançador de 32 Ilha-Alibu exigia que 2 homens gerenciassem seu complexo mecanismo de mola. Um segurava a arma firme, enquanto o outro armava a poderosa mola de aço, que impulsionaria a bomba de carga oca. O Panzer Tretos, capturado, iniciou sua travessia pelo campo exatamente a 15 mph, seu padrão distinto de camuflagem cinza, claramente visível contra a paisagem de Maryland. A primeira munição do Patch foi lançada com um baque característico, o mecanismo de mola, liberando sua energia armazenada num único movimento violento. O projétil descreveu um arco pelo ar da manhã, seguindo uma trajetória balística que parecia promissora pelos primeiros 200 jardas, mas à medida que a bomba de carga oca se aproximava do alvo em movimento, a deriva do vento e a imprecisão inerente ao sistema de morteiro de espigão ficaram aparentes. A rodada acertou 15 jardas antes do Panzer, levantando uma nuvem de terra e detritos que momentaneamente obscureceu o veículo-alvo. 4 tentativas adicionais produziram resultados semelhantes. O mecanismo de mola do Patch revelou-se difícil de operar sob pressão, exigindo quase 30 segundos entre os disparos, enquanto o alvo continuava sua travessia implacável pelo campo. Uma rajada subiu demais, passando completamente sobre a torre do tanque. Outra acertou o solo a 20 jardas à esquerda, demonstrando a sensibilidade da arma à técnica do operador. Os 2 disparos finais chegaram mais perto, mas ainda erraram por margens que seriam fatais em combate real. A equipe americana da granada de fuzil avançou com profissionalismo confiante. Seus M1 Garand estavam equipados com acessórios especiais de lançamento e cartuchos de festim. O sistema oferecia vantagens teóricas. Todo atirador podia tornar-se um artilheiro antitanque e a plataforma familiar exigia treinamento adicional mínimo. O chefe da equipe, um sargento veterano da Escola de Infantaria de Fort Benning, havia supervisionado pessoalmente centenas de exercícios de treinamento com a ogiva M10. O primeiro disparo lançou-se limpo. O cartucho de festim forneceu propulsão adequada para enviar a granada de carga moldada na direção do alvo em movimento. Mas as limitações fundamentais dos sistemas lançados por fuzil tornaram-se imediatamente aparentes. As propriedades balísticas das granadas eram mal adaptadas a engajamentos de longo alcance com precisão. Seguindo uma trajetória imprevisível que desafiava a mira precisa, a rodada caiu curta, e à esquerda do alvo sua ogiva detonando inutilmente na areia. Tentativas subsequentes revelaram problemas adicionais. A coronha do rifle quebrou sob o estresse de lançamentos repetidos. Sua construção em madeira era inadequada para as forças geradas pelo projétil pesado. O ombro do sargento mostrou contusões visíveis após 3 disparos, afetando sua capacidade de manter uma mira estável. As 2 últimas granadas aterrissaram mais próximas do alvo, mas ainda fora do raio letal necessário para penetrar a blindagem com eficácia. Os 3 projetos experimentais dos contratantes de defesa estabelecidos apresentaram resultados igualmente decepcionantes. Cada arma exibiu engenharia sofisticada e atenção cuidadosa às exigências teóricas, mas nenhuma conseguiu acertar de forma consistente um alvo em movimento sob condições realistas. Sistemas complexos de mira mostraram-se frágeis e difíceis de operar sob pressão. Materiais avançados falharam em entregar as melhorias de desempenho prometidas. Tecnologias proprietárias que funcionavam perfeitamente em laboratório lutaram contra o caos e a imprevisibilidade dos testes de armas reais. Ao meio-dia, a folha de pontuação era devastadora a armas antitanque consolidadas 0 Panzer III, em movimento 5. Todo o sistema aprovado por especialistas falhara em demonstrar a capacidade básica exigida para operações antitanque de infantaria. Os oficiais presentes começaram a murmurar entre si, discutindo as implicações de forças americanas entrarem em combate sem armas eficazes para derrotar blindados. O general Barnes pediu um intervalo para almoço, mas sua expressão sugeria que o apetite era a última coisa em sua mente.
Representantes da inteligência britânica se reuniram em conferência silenciosa, sem dúvida redigindo relatórios que chegariam a Londres em poucas horas. Executivos de contratantes de defesa aparentavam cada vez mais desconforto, enquanto seus sistemas sofisticados jaziam silenciosos no campo, derrotados pelo simples desafio de acertar um alvo em movimento. Hall passou o intervalo checando seu lançador improvisado pela última vez. As miras de cabide pareciam ainda mais ridículas à luz do dia, sua construção de metal torcido, contrastando fortemente com as ópticas de precisão que haviam falhado durante toda a manhã. Mas a mecânica fundamental da arma permanecia sólida. O tubo de aço estava devidamente reforçado. O sistema elétrico mostrava carga total das baterias e os motores dos foguetes haviam sido cuidadosamente inspecionados quanto a defeitos. Quando o general Barnes chamou para a demonstração final, Hall caminhou até a linha de tiro com confiança contida. O peso familiar do lançador acomodou-se naturalmente sobre seu ombro, seu ponto de equilíbrio perfeitamente posicionado para um disparo estável. As miras improvisadas forneceram pontos de referência básicos que se alinhavam intuitivamente com seus instintos naturais de pontaria. O Panzer Tercis iniciou sua travessia pela 6ª vez naquele dia, o ruído do motor audível em todo o campo. Hall acompanhou o alvo através das miras feitas com o cabide, aguardando pelo momento ótimo em que movimento do alvo, condições do vento e tempo de voo do foguete se cruzassem perfeitamente. O dedo encontrou o gatilho elétrico, sentindo a resistência familiar que o antecedia. Ignição. O primeiro foguete saiu com um estalo seco, seu motor de combustível sólido, queimando completamente dentro do tubo de 54 polegadas antes do projétil emergir. A ogiva de carga moldada voou reta e precisa seguindo uma trajetória plana que contrastava dramaticamente com os arcos das armas testadas anteriormente. O impacto veio exatamente onde Hall havia mirado, no centro da massa do casco do Panzer. A ogiva de carga oca detonou com efeito devastador, abrindo um buraco limpo através de 50 mm de chapa de blindagem. A plateia silenciou. Um único acerto bem-sucedido não provava nada. Acertos de sorte ocorriam mesmo com armas inadequadas. Mas Hall já carregava seu segundo foguete, o movimento fluido e ensaiado após semanas de preparação. O Panzer manteve sua travessia mecânica, apresentando um novo ângulo conforme se movia pelo campo. O segundo tiro atingiu a torre com precisão idêntica, penetrando blindagem que em combate real teria protegido o compartimento da tripulação. O terceiro foguete acertou exatamente onde fora mirado. O quarto encontrou seu alvo com certeza matemática. O quinto e último disparo atingiu o centro da massa, completando uma demonstração perfeita de precisão, que não deixou espaço para dúvida ou interpretação. A folha de pontuação agora marcava lançador de foguetes improvisado de Hall, 5 acertos Panzer, em movimento 5. O general Barnes caminhou lentamente até a linha de tiro, a expressão sem revelar seus pensamentos. Ele pegou o lançador rústico, sentindo seu peso e examinando as miras tortas de cabide que haviam guiado cada tiro até a precisão perfeita. O general Barnes deveiou a arma por cima do ombro, testando o equilíbrio e a ergonomia com os movimentos praticados de um oficial que pessoalmente avaliara centenas de sistemas de armas ao longo da carreira. A distribuição de peso do lançador parecia natural, ao contrário do volume ingovernável do patch ou dos sistemas de fixação desconfortáveis exigidos pelas granadas de fuzil. Ele mirou pelo dispositivo improvisado do cabide, notando quão rápido o sistema rudimentar se alinhava com os alvos potenciais. Parece com a bazuca do Bob Burns, observou Barnes, referindo-se ao instrumento musical do radialista cômico, 2 canos de gás e um funil de uísque. A comparação provocou risos contidos entre os observadores, mas o tom do general não tinha escárnio. O apelido capturava algo essencial sobre a simplicidade honesta da arma, uma ferramenta projetada para a função, não para impressionar. Barnes carregou um foguete
e disparou várias rodadas contra alvos estacionários posicionados pelo campo. Cada tiro repetiu o desempenho demonstrado: ignição limpa, trajetória plana, penetração de blindagem devastadora. As ogivas de carga moldada atravessaram chapas de aço com precisão cirúrgica, criando buracos que teriam sido instantaneamente letais para tripulações de tanques em combate real. Mais importante, a operação da arma mostrou-se intuitiva o bastante para qualquer soldado de infantaria dominar com treinamento mínimo. Em quanto tempo vocês podem entregar 5.000 unidades? Barnes perguntou sua interrogação cortando o ar da tarde com autoridade decisiva. Ou sentiu o coração pular várias batidas. A transição da demonstração bem-sucedida para a ordem de produção em massa aconteceu tão rápido que sua mente lutou para processar as implicações. Senhor, ele conseguiu dizer incerto se havia ouvido corretamente. A General Electric fica com o contrato de produção, continuou Barnes, a decisão já tomada. 30 dias até a primeira entrega. Estamos designando-o lançador de foguetes M1 de calibre 2, 36 polegadas, mas todo soldado no campo vai chamar de bazuca. A fábrica da General Electric em Bridgeport transformou-se num campo de batalha de urgência industrial, como nada que a empresa experimentara desde a Grande Guerra. Engenheiros que passaram a carreira projetando geradores elétricos e eletrodomésticos, de repente se viram produzindo em massa armas antitanque para uma guerra global. A transição do protótipo para a linha de produção revelou problemas que os testes de laboratório nunca haviam antecipado. O controle de qualidade emergiu como o pesadelo principal. Os primeiros modelos de produção sofreram falhas catastróficas que teriam sido fatais em condições de combate. Tubos de aço obtidos de fornecedores distintos mostraram propriedades metalúrgicas variadas, e alguns lotes provaram-se inadequados para os esforços de repetidos disparos de foguetes. Os sistemas de ignição elétrica falhavam com frequência alarmante, deixando soldados com armas que não disparavam quando tanques alemães aproximavam-se de suas posições. O foguete M6 mostrou-se ainda mais problemático que o próprio lançador. Grãos de propelente de combustível sólido rachavam durante o transporte, criando padrões de queima imprevisíveis que faziam os projéteis desviarem perigosamente de curso. A umidade corroía contatos elétricos, impedindo a ignição confiável, mesmo quando o lançador funcionava corretamente. Variações de temperatura de armazenamento afetavam as ogivas de carga moldada, às vezes causando detonação prematura que matava operadores em vez de tanques inimigos. Em outubro de 1942, os relatórios de campo vindos do norte da África pintavam um quadro devastador do desempenho da bazuca em combate. As forças americanas haviam recebido treino mínimo sobre a arma revolucionária, tratando-a como apenas mais um equipamento, em vez de um sistema que exigia conhecimento especializado. Os foguetes M6 mostraram-se tão pouco confiáveis nas condições do deserto que a probabilidade de acerto preciso caiu para menos de 20% mesmo contra alvos estacionários. O relatório pós-ação do tenente-coronel James Powell sobre o engajamento no Passo Casarini continha uma avaliação implacável. O lançador de foguetes de 2,36 polegadas provou até agora ser ineficaz contra a blindagem alemã em condições reais de combate. De 47 foguetes disparados contra tanques inimigos durante esse engajamento, apenas 3 atingiram diretamente e nenhum resultou em destruição confirmada de veículo. Recomenda-se retirada imediata desse sistema de armas até que haja redesenho substancial. Mas enterrada na cascata de relatórios negativos, houve uma organização militar que viu potencial onde outros não viram. As forças aerotransportadas dos Estados Unidos enfrentavam desafios táticos que a infantaria convencional mal podia compreender. Paraquedistas eram lançados atrás das linhas inimigas com apenas o equipamento que podiam carregar no corpo, lutando sem armas pesadas, sem apoio de artilharia e sem reabastecimento confiável. Armas antitanque tradicionais
eram impossíveis de transportar em operações aerotransportadas. O fuzil antitanque britânico Boyce pesava 39 labalibat. O canhão antitanque americano de 37 mm exigia um veículo e uma equipe de 6 homens. A bazuca oferecia algo revolucionário, capacidade antitanque genuína, num conjunto leve o suficiente para ser carregado por soldados individuais. Com 13 lb, o lançador podia ser gerido por paraquedistas já sobrecarregados com paraquedas, rádios, munições e equipamentos de sobrevivência. As ogivas de carga moldada poderiam teoricamente derrotar qualquer tanque alemão, se entregues com precisão em pontos vulneráveis da blindagem lateral ou traseira. O Major-General Matthew Ridgway, comandante da 82ª Divisão Aerotransportada, fez um pedido formal ao Army Ordnance em novembro de 1942, modifiquem a bazuca especificamente para operações de paraquedistas. O padrão de 54 polegadas era impossivelmente incômodo dentro das aeronaves de transporte, onde as restrições de espaço exigiam que cada peça de equipamento servisse a múltiplas funções de forma eficiente. Ridgway retornou ao seu posto com um novo desafio de engenharia que parecia impossível de resolver. Os paraquedistas precisavam da capacidade antitanque da bazuca, mas também necessitavam de uma arma que pudesse ser carregada durante inserções aerotransportadas sem enroscar os cabos dos paraquedas, nem criar projeções perigosas que pudessem prender em estruturas da aeronave. A solução exigia manter o desempenho balístico, enquanto se reduziam dramaticamente as dimensões da arma. O avanço surgiu pela simplicidade mecânica elegante. U projetou a bazuca aerotransportada M9 para separar-se em 2 seções de 31 polegadas, ligadas por um acoplamento roscado. Os paraquedistas podiam carregar os componentes da arma presos ao corpo durante o salto e montar o lançador completo em menos de 30 segundos após o pouso. O sistema de desmontagem adicionava peso mínimo e resolvia o problema fundamental de portabilidade. Mas Ohl levou as melhorias muito além de meras modificações de campo. A M9 passou a apresentar um tubo montado mais longo, 61 polegadas contra as 54 originais, fornecendo maior precisão graças à aceleração estendida do foguete. Um novo sistema de ignição magneto eliminou as falhas de bateria que haviam atormentado os primeiros modelos de produção. Aros e ferragens metálicas substituíram componentes de madeira, reduzindo o peso e melhorando a durabilidade em condições extremas. Mais importante, o novo foguete M6A3 incorporou lições aprendidas com experiências de combate desastrosas. O projeto aprimorado da ogiva ganhou um nariz rombo que aumentou a eficácia da carga moldada, elevando a penetração de blindagem de 3 para 4 polegadas de aço homogêneo. O tempo de queima estendido proporcionou maior velocidade de boca e trajetória mais plana, melhorando a precisão no alcance efetivo máximo de 350 jardas. No início de 1943, o sistema de armas transformado estava pronto para o teste definitivo emprego, em combate com forças aerotransportadas, preparando-se para a invasão da Europa. A escuridão pré-aurora de 6 de junho de 1944 carregava o zumbido de 2.000 aviões de transporte, cruzando o Canal da Mancha rumo à França ocupada. Dentro das fuselagens apertadas dos C-47 Skytrains, 20.000 paraquedistas americanos faziam as checagens finais do equipamento antes do maior assalto aerotransportado da história militar. Presos ao corpo ao lado de paraquedas, munição e equipamento de sobrevivência, as bazucas M9 representavam uma revolução tática que os comandantes alemães não poderiam ter previsto. O sargento-chefe Mike Rooney, do 2º Batalhão do 506º Regimento de Infantaria Paraquedista, sentiu o peso familiar dos componentes desmontados da bazuca pressionando as costelas quando sua aeronave se aproximava da zona de salto, a perto de Saint-Mère-Église. As 2 seções de 31 polegadas tornaram-se tão familiares quanto seu rifle durante meses de treinamento na Inglaterra. Mas este seria o primeiro teste de combate para saber se o projeto de Edward Ohl
poderia transformar paraquedistas levemente armados em especialistas em destruição de tanques. O próprio salto espalhou as forças americanas pelo campo normando, em um padrão que contrariou qualquer planejamento meticuloso. Ventos fortes, fogo antiaéreo e inexperiência dos pilotos depositaram paraquedistas a milhas das zonas de pouso previstas, criando pequenos grupos de soldados isolados bem atrás das linhas defensivas alemãs. Para a infantaria convencional, tal dispersão teria sido catastrófica. Para forças aerotransportadas equipadas com armas antitanque portáteis, abriu oportunidades que os defensores alemães nunca haviam enfrentado. Rennie aterrissou num campo alagado a 2 milhas a leste da zona de pouso pretendida e montou imediatamente sua bazuca, enquanto vozes alemãs ecoavam pela paisagem escura. O sistema de acoplamento roscado funcionou exatamente como projetado, transformando 2 tubos desajeitados em um sistema de arma funcional, em menos de 30 segundos. Ao seu redor, outros paraquedistas repetiam o mesmo ritual, formando pequenas equipes capazes de enfrentar blindados alemães sem apoio de peças pesadas das forças convencionais. O primeiro grande teste veio ao amanhecer perto de Sainte-Mère-Église, onde reservas alemãs tinham organizado um contra-ataque projetado para atingir as praias de invasão, antes que as forças aliadas pudessem estabelecer pontos de apoio permanentes. 3 tanques médios, Panzer IV, apoiados por infantaria e semi-reboques, avançaram pela estrada principal rumo às posições mantidas por elementos dispersos da 82ª Divisão Aerotransportada. Pela doutrina anterior à guerra, paraquedistas levemente armados estariam indefesos diante de uma força desse tipo, obrigados a recuar ou enfrentar o aniquilamento. Em vez disso, o sargento Rennie e o soldado de primeira classe Walter Gordon posicionaram-se em uma vala de drenagem a cerca de 30 jardas da estrada. A bazuca deles, carregada com um foguete M6A3, estava apontada para o tanque alemão líder. O novo desenho da ogiva prometia 4 polegadas de penetração de blindagem, o suficiente para atravessar a blindagem lateral de 50 mm do Panzer IV, se atingida no ângulo correto. O tanque líder passou diante da posição deles a 15 mph, apresentando um flanco perfeito, um disparo impossível com armas antitanque tradicionais. Rennie acionou o sistema de ignição magneto, enviando o foguete em uma trajetória plana que atingiu o casco do Panzer, logo atrás da roda motriz. A ogiva de carga moldada detonou com efeito devastador, perfurando a blindagem e incendiando a munição armazenada no compartimento de combate. O tanque parou imediatamente, fumaça saindo das escotilhas, enquanto os tripulantes sobreviventes abandonavam o veículo em chamas. O segundo Panzer IV, tentando contornar o líder imobilizado, expôs sua vulnerável blindagem traseira a outra equipe de bazuca, posicionada num pomar de maçãs a 50 jardas da estrada. O disparo do soldado James Ali atingiu o compartimento do motor, desativando o sistema de propulsão e deixando o tanque imóvel no meio da estrada. O terceiro blindado alemão, percebendo que a área estava infestada de armas antitanque, deu meia volta e recuou em direção a posições defensivas mais próximas da costa. Em menos de 3 horas após o pouso, os paraquedistas americanos haviam demonstrado uma capacidade que alterava fundamentalmente o equilíbrio tático na Normandia. Blindados alemães, antes imunes a ataques de infantaria, agora enfrentavam ameaças letais, vindas de soldados que podiam surgir em qualquer ponto atrás das linhas inimigas. O impacto psicológico provou-se tão importante quanto a destruição física. As tripulações de tanques alemães começaram a aproximar-se de qualquer área onde pudessem existir paraquedistas americanos com extrema cautela. A transformação estendeu-se muito além de engajamentos isolados. Perto de Carentan, uma única equipe de bazuca, comandada pelo tenente Richard Winters, desativou 3 tanques alemães em 10 minutos, rompendo um contra-ataque blindado que ameaçava cortar a estrada elevada, ligando a praia Utah aos objetivos interiores. Em Chef-Dupont, paraquedistas usaram bazucas para destruir 2 canhões de assalto Sturmgeschütz 3 que dominavam as aproximações a uma ponte crítica.
A revolução tática tornou-se evidente nos relatórios pós-ação alemães capturados durante operações subsequentes. Comandantes da Wehrmacht notaram com alarme que as forças aerotransportadas americanas já não se comportavam como infantaria leve tradicional, recuando ao enfrentar blindados. Em vez disso, os paraquedistas caçavam ativamente tanques alemães, usando sua mobilidade superior e conhecimento do terreno local para realizar emboscadas devastadoras contra forças mecanizadas. No final de junho, análises estatísticas revelaram a dimensão da transformação. As divisões aerotransportadas americanas na Normandia haviam destruído ou desativado 47 veículos blindados alemães, usando bazucas contra 0 destruições de tanques obtidas por paraquedistas em campanhas anteriores. A eficácia em combate superou todas as previsões laboratoriais, 70% de probabilidade de acerto contra alvos estacionários e 45% contra blindados em movimento, a menos de 100 jardas. O foguete M6A3 mostrou-se capaz de penetrar a blindagem lateral ou traseira de qualquer tanque alemão, incluindo o temido Tiger Prim, cuja proteção frontal permanecia imune a ataques de bazuca. Mais importante ainda, o efeito psicológico da arma estendia-se muito além de sua capacidade destrutiva real. Tripulações de Panzer, antes confiantes em sua superioridade tecnológica sobre a infantaria aliada, passaram a encarar cada combate com a consciência de que a morte podia vir de soldados invisíveis. A dotação padrão de 4 bazucas por companhia de paraquedistas e 6 por companhia de planadores conferia às forças aerotransportadas americanas um poder de fogo antitanque, equivalente ao de um pelotão convencional de canhões anticarro, sem perder a mobilidade e flexibilidade tática que definiam as operações aerotransportadas. Os comandantes alemães, acostumados a explorar a impotência tradicional da infantaria leve contra blindados, agora enfrentavam um inimigo que havia eliminado sua principal vantagem tática. Mas enquanto a bazuca provava seu valor nos campos de batalha da Normandia, os relatórios de inteligência traziam notícias preocupantes da frente oriental. Engenheiros alemães, trabalhando a partir de armas americanas capturadas, haviam desenvolvido sua própria arma antitanque portátil de ombro, o Panzerschreck, com uma ogiva de 88 mm capaz de penetrar 6 polegadas de blindagem. O aluno rapidamente se tornava o mestre, ameaçando transformar a inovação de Edward Uhl contra as forças que ela fora projetada para proteger. A corrida entre capacidade ofensiva e contramedidas defensivas, entre a engenhosidade americana e a excelência da engenharia alemã, entrava em uma nova e potencialmente decisiva fase que determinaria se a bazuca permaneceria uma vantagem revolucionária ou se tornaria apenas mais uma arma obsoleta na espiral interminável da tecnologia bélica.